Súmulas, STJ Direito Processual Civil Parte 4 Final Execução Fiscal Súmula 189, é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais. Súmula 190, na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre a Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça. Súmula 251, a meação só responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar que o enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal. Súmula 314, em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. Súmula 392, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa, CDA, até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Súmula 393, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Súmula 394, é admissível, em embargos à execução, compensar os valores de imposto de renda retidos indevidamente na fonte com os valores restituídos apurados na declaração anual. Súmula 400, o encargo de 20% previsto no GLN 10251969 é exigível na execução fiscal proposta contra a massa falida. Súmula 406, a Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório. Súmula 409, em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício, art. 219, 5º, do CPC. Súmula 414, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. Súmula 430, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Súmula 435, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Súmula 451, é legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial. Súmula 497, os créditos das autarquias federais preferem aos créditos da Fazenda Estadual desde que coexistam penhoras sobre o mesmo bem. Súmula 515, a reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do juiz. Súmula 558, em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF/ou RG ou CNPJ da parte executada. Extinção do processo. Súmula 240, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. Honorários advocatícios. Súmula 14, arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento. Súmula 201, os honorários advocatícios não podem ser fixados em salários mínimos. Súmula 303, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Súmula 345, são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.
Súmula 421. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença. Súmula 453. Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria. Súmula 488, o segundo do art. 6º da Lei N. 94691997, que obriga a repartição dos honorários advocatícios, é inaplicável a acordos ou transações celebrados em data anterior à sua vigência. Súmula 517, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. Súmula 519, na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Honorários periciais. Súmula 232. A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito. Interdito proibitório. Súmula 228. É inadmissível o interdito proibitório para a proteção do direito autoral. Legitimidade. Súmula 525. A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais. Súmula 594. O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação de alimentos em proveito de criança ou adolescente independentemente do exercício do poder familiar dos pais, ou do fato de o menor se encontrar nas situações de risco descritas no art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou de quaisquer outros questionamentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública na comarca. Liquidação de sentença. Súmula 313, em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado. Súmula 344, a liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada. Partes e procuradores. Súmula 506. A Anatel não é parte legítima nas demandas entre a concessionária e o usuário de telefonia decorrentes de relação contratual. Processo cautelar. Súmula 482. A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar. Reexame necessário. Súmula 45. No reexame necessário, é defeso, ao tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública. Súmula 253. O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário. Súmula 325. A remessa oficial devolve ao tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado. Súmula 490. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. Sucumbência. Súmula 306. Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte. Súmula 326. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Súmula 462. Nas ações em que representa o FGTS, a CEF,
quando sucumbente, não está isenta de reembolsar as custas antecipadas pela parte vencedora. Teoria da incampação súmula 628. A teoria da incampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b. manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c. ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.